Tarde, quase boa noite. A gente vai começar agora a live com a Eugênia Gonzaga. Queria dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando. Eu sou a Mariana Rosa, eu sou jornalista, ativista dos direitos das pessoas com deficiência e tenho hoje aqui essa alegria, essa honra de receber a Procuradora Regional da República, Eugênia Gonzaga, e numa live com total acessibilidade, graças ao apoio do Instituto Alana para essa realização. Então, quero agradecer, registrar também aqui o agradecimento ao Instituto Alana. Antes de passar a palavra para a Eugênia, eu quero também fazer a minha audiodescrição e agradecer todos os parceiros que hoje a gente está transmitindo essa live ao vivo em alguns canais, né? Tem o meu canal do YouTube, o canal do coletivo feminista Ellen Keller, do qual eu sou uma das integrantes, então as companheiras de lá também estão assistindo e compartilhando. O Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Unicamp, a Marta está também de olho aí conosco agora. A Rede Nacional da Primeira Infância, agradeço principalmente a Cláudia Mascarenhas, que facilitou essa abertura para a gente, no Facebook com a Abraça, Alexandre, e o Instituto Viva a Infância, tá? Durante a live, você pode enviar suas perguntas, tem uma pessoa que está moderando aí com o meu perfil, não sou eu que estou digitando, é a Flávia, que está trabalhando aqui com a gente hoje, então manda as perguntas, os comentários no chat livremente, a gente vai tentar respondê-las aqui ao vivo, e o que não for possível, a gente depois pode tentar comentar nas outras redes, né, ou dar continuidade ao debate de outras formas. É importante dizer que essa live também conta com a presença da Rosane. Rosane é a nossa intérprete de Libras, e também, já falei, né, das legendas e da audiodescrição que vou fazer então agora. Na verdade, vou começar pela da Rosane. A Rosane é uma mulher, tem pele branca, tem um cabelo avermelhado, que está semi-preso, e uma blusa de manga curta, preta, e ao fundo a parede dela é branca. E eu sou uma mulher de pele clara, branca, tenho cabelos cacheados, castanhos claros, na altura das orelhas, estou usando um óculos de armação transparente, uma blusa de listras em tons de rosa, e estou sentada, atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. Agora sim, então, vou passar a palavra para a nossa convidada, a Eugênia, que é mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, é Procuradora Regional da República em São Paulo, é Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão adjunta e é presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da Presidência da República. Eugênia, muito boa tarde, boa noite já, né, iniciando. Eu queria pedir para você, então, cumprimentar quem está nos assistindo e fazer também a sua audiodescrição, por gentileza. Olá, Mariana, olá a todas e todos que estão aqui assistindo, agradeço o convite, estou muito contente de estar aqui numa live com acessibilidade, né, sempre procuro participar de lives com acessibilidade, mas nem sempre a organização consegue, né, proporcionar, então, realmente me dá uma satisfação muito grande. Parabéns a toda a equipe que garantiu essa produção toda, e gostaria de só fazer uma pequena correção no meu currículo, porque talvez eu tenha passado alguma coisa desatualizada. Hoje em dia eu não sou mais Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão adjunta, essa função minha terminou em maio, e também não sou mais presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, até foi um fato no ano passado que ganhou bastante repercussão, porque foi uma exoneração feita diretamente pelo presidente da República, e e aí acabou ficando bem conhecido, então a gente não pode deixar passar. Atualmente eu continuo, né, Procuradora Regional da República e estou coordenando a área de Memória e Verdade, o grupo de Memória e Verdade do Ministério Público Federal, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Bem, minha audiodescrição: eu sou mulher, estou com cabelo preso, meu cabelo é escuro, liso, estou com óculos de aro escuro também, minha pele é morena bem clara, estou com uma blusa branca, um lenço de 3 cores, assim, preto, bege, branco, mais ou menos assim.
e atrás a parede é bege, meio amarelada, e aparece de longe a moldura de uns quadrinhos aí. Muito bem, estou pronta. Vamos lá, Mariana, para as perguntas. Obrigada pela correção do currículo, não foi você que me passou errado, fui eu que consultei uma fonte desatualizada, e você é sempre muito paciente, gente, porque, assim, a gente acaba ficando um pouco nervosa, né, não é todo dia que a gente conversa com a Eugênia, então acabam cometendo alguns equívocos, te peço desculpas e agradeço a paciência, tá? Vamos Sim, lá sem com, problema então, nenhum. Acontece. vamos direto às perguntas, e reforçando, quem quiser colocar aí no chat, né, a gente vai tentar também contemplá-las aqui agora. Então, vamos começar, Eugênia. Você tem uma história grande, né, na defesa da educação inclusiva, enfim, o seu nome é muito conhecido na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e tem uma ênfase também na educação inclusiva e outros aspectos. Mas pensando na educação inclusiva e pensando também que talvez nem todas as pessoas que estão nos acompanhando agora sabem a diferença entre educação especial e educação especial na perspectiva da educação inclusiva, eu queria te pedir para falar o principal marco, na sua opinião, nesse campo das pessoas com deficiência e por quê, e talvez aproveitar para já marcar essa diferença conceitual entre educação especial e educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Bem, o marco mais explícito dessa diferença é a Convenção da ONU. Mas, no Brasil, nós já começamos a defender essa diferenciação desde a Constituição Brasileira de 88. A Constituição Brasileira, ela garante ensino fundamental, hoje chamado ensino básico, para todos os alunos. Então, para alunos com e sem deficiência, o ensino básico é obrigatório, ele é em escola, ela garante o ensino escolar, e para ser escola pressupõe ambiente coletivo. Ambiente coletivo é um ambiente marcado pela diversidade, não basta ser uma escola, por exemplo, mista, metade dos alunos com deficiência, metade sem, né? É uma escola apenas para um tipo de deficiência e outra metade sem deficiência. Essa escola não é a escola inclusiva, não é nem escola, na nossa opinião, porque não é um ambiente marcado pela diversidade. Essa é a garantia constitucional para todos os alunos, ensino básico em ambiente escolar. Além disso, a nossa Constituição, ao invés de dizer como a Constituição anterior, que ela falava em educação especial, no capítulo da assistência social, então, para a gente ver que a diferença era muito grande, a Constituição de 88 vem e garante, além do ensino básico, ela garante o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede comum. Então, o que nós entendemos? Que o atendimento educacional especializado, AEE, ele é um complemento ao ensino básico. E aí nós vamos na Lei de Diretrizes e Bases, que é de 1994, e a gente encontra lá a definição de educação especial, e olha só o que ela diz, é o atendimento educacional especializado. E a gente não pode ampliar o que está na Constituição. Então, a educação especial, de acordo com a LDB, interpretada à luz da Constituição de 88, ela é esse complemento, ela não é jamais para crianças em idade escolar, em idade de frequentar obrigatoriamente o ensino comum, ela não pode ser jamais substitutiva. Então, foi a partir da Constituição, a partir dessa interpretação da Constituição, é que, então, surge, né, essa política, essa interpretação da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Excelente. Eu queria, então, chamar a atenção, você enfatizou, né, preferencialmente na escola comum, né, e essa palavrinha é uma das brechas na qual esse decreto tem se apoiado, né, ele diz, não estão dizendo que é exclusivamente, estão dizendo que é preferencialmente, né. É um equívoco, porque a educação formal, ela jamais é de preferência em algum lugar, ela é
obrigatoriamente em escola, em ambiente formal. A educação especial, ela passa a ser vista como algo que não é substitutivo. É por isso que a educação especial ou o atendimento educacional especializado, ele pode estar presente tanto dentro da rede comum, quanto dentro de escolas especializadas, escolas particulares, ambientes até que não são reconhecidos como escola. Por exemplo, você pode fazer sei lá, um curso linguístico de inglês, você vai complementar o seu ensino, mas você não vai exatamente frequentar outra escola para fazer isso. Você pode fazer um curso livre para fazer isso. Por quê? Porque não é um tipo de curso obrigatório. O atendimento educacional especializado é direito da criança, ele tem que fazer parte da sua grade curricular, mas não de maneira substitutiva ao ensino comum. E aí depois vem a Convenção da ONU falando que não há o direito à educação fora de um ambiente educacional inclusivo. Ela exige que o sistema educacional seja inclusivo e garante todos esses apoios dentro do sistema educacional inclusivo. O que o decreto faz é inverter toda essa interpretação, toda essa lógica, né, que permeia o direito de toda criança à inclusão, não é só a criança com deficiência que tem direito à inclusão, né, o ministro Edson Fachin, no julgamento recente, que esse é também um outro marco importante da ação direta de inconstitucionalidade, 5357, foi um precedente muito importante, ele diz que o direito à educação inclusiva não é só da criança com deficiência, é de todas as crianças. Então, quando o decreto vem e volta, né, naquela visão anterior a 88, da educação especial como substitutiva, como possibilidade da pessoa frequentar exclusivamente um ambiente especial, ele está frustrando o direito de todas as crianças à educação inclusiva. Perfeito, perfeito. Bom, você falou então do marco, que é a Convenção da ONU, e aí nessa sua trajetória, quais seriam os maiores desafios, né? Eu entendo que a convenção é o maior anteparo, né? Talvez tenha sido o maior impulso, o que você destacou. Mas pensando nos desafios, o que você teve que enfrentar nesse percurso, né? Nas suas posições aí ao longo da sua trajetória profissional, quais foram os desafios mais significativos? Olha, a resistência das escolas especiais, das instituições, né, para mim foi uma surpresa muito grande, porque quando eu comecei a atuar nesse tema, eu achava que as instituições especializadas, como a Paz, Pestalozzi, entre outras, seriam grandes parceiras na luta pela inclusão na escola comum. E lá atrás, nós já idealizávamos um modelo de trabalho complementar da escola comum com as escolas especiais, com as instituições especializadas, porque, obviamente, que existe um saber que não pode ser dispensado. Mas isso havia alguma predisposição em aceitar a educação inclusiva de algumas instituições, mas eram instituições isoladas. A política presente dessas instituições era ainda voltada para garantir esse espaço especial como uma possível opção, né, para os pais, o que à primeira vista parece uma coisa até, né, democrática, mas a gente vai ver daqui a pouco que não é, e isso realmente me causou bastante espanto, essa resistência. E temos ainda a resistência também das escolas particulares, o poder econômico que elas têm, né? Elas estão muito presentes nos conselhos de educação em geral, desde o Conselho Nacional até os conselhos municipais, e isso dificultou, né, muito, né, essa resistência delas acabou levando até com que a sua federação, né, a COFENEM, se não me engano, entrasse com essa ação perante o Supremo para pedir para que fosse declarada inconstitucional a LBI, quando a LBI diz que não pode haver cobranças extras, né, da pessoa com deficiência. Então, são, como é que eu vou dizer, são resistências bastante, assim, surpreendentes, na minha opinião. Sim, me lembrei que recentemente eu vi uma fala de um juiz do Tribunal de Justiça. Eu não estou te ouvindo.
Não Está estou me te ouvindo ouvindo. agora? Agora Melhorou? estou. Sim. Sim, estou ouvindo. Recentemente, eu ouvi uma fala de um juiz aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Luiz Fernando Nigro, e ele dizia exatamente isso. Ele dizia: as pessoas estão dizendo que custa mais caro, que precisa ter uma complementação, as escolas particulares reivindicam isso, né? E ele falou: a gente tem que inverter a perspectiva, tem que pensar que essas escolas lucraram até hoje perpetuando discriminação, né, perpetuando preconceito, lucraram com isso. Isso é que estava errado. Agora a gente está corrigindo, né? Então é uma fala que permite a gente fazer uma mudança importante, né, de perspectiva. Queria pegar um gancho aí na sua fala, quando você fala da manutenção, não da manutenção, mas da existência das escolas especiais e da escolha da família, enfim. Tem uma pergunta que uma pessoa enviou para fazer aqui hoje. Ela se chama, a pessoa que enviou se chama Juliana Amorina, e ela disse o seguinte: eu queria entender em que medida a escolha da família é soberana, quando a gente está falando de educação. E aí, pensando que esse é um argumento que também tem sido muito usado, né? O governo diz, ninguém está obrigando a matricular na escola especial. A gente está dizendo que a família vai poder escolher, né? Então, até em que medida a escolha da família é soberana? E eu queria te pedir para comentar isso, por gentileza. Da mesma maneira que é soberana para qualquer um dos filhos, diz a Declaração Universal de Direitos Humanos, desde lá 45, em que a família tem prioridade na didática, na medida pedagógica que ela vai optar para a educação do seu filho. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca como direito do filho o direito ao ensino formal. Então, a família tem a opção por práticas pedagógicas, colocar numa escola tradicional, uma escola Waldorf, enfim, é isso que ela tem a opção. Agora, ela não tem a opção de não colocar na escola, né? Qualquer criança, se o pai deixa a criança fora da escola, o pai ele pode ser acusado de crime de abandono intelectual. E o direito da criança estar nesse ambiente coletivo. Bem, a escola especial não é escola, ela não supre tudo o que a criança precisa, porque a educação é muito mais do que apenas conteúdo didático. Ela é muito mais, ela envolve também o pleno desenvolvimento humano, seu preparo para o exercício da cidadania. Está escrito isso na própria Constituição, no artigo 205. E uma escola que não é marcada pela diversidade, uma escola que não seja um ensino formal, ela vai ficar faltando nesses outros quesitos. Agora, essa discussão nós estamos enfrentando agora, essa onda conservadora, né? Por exemplo, mas eu quero deixar na escola especial porque eu cansei de ser ofendida na escola comum, né? A gente ouve muito falar isso, e eu tenho certeza que hoje em dia o pai, a mãe que opta por deixar numa escola especial, ela só está fazendo isso porque ela não teve outra opção. Ela não tinha a opção de estar no ensino comum. Hoje, o que o decreto faz, ao chancelar a possibilidade de ir para a escola especial, ele está dizendo para a escola comum, olha, tudo bem você fazer mais ou menos a inclusão, porque a gente vai ter especial. E, além disso, ele vai injetar muito dinheiro na escola especial. E, ao fazer isso, ao propiciar essa exclusão, esse ensino segregado, ele está, como eu disse antes, frustrando o direito das crianças ao ensino formal, ao ensino marcado pela diversidade. Bem, essa onda que trouxe de volta essa opção pela escola especial é uma onda que está trazendo também à tona as defesas pelo homeschooling, que é uma situação também muito complicada, né? As famílias de religiões tradicionalíssimas que acham que, por exemplo, a escola comum pode não ser uma boa influência para os seus filhos, eles dizem que o filho o filho pode ter acesso ao conteúdo escolar, não é abandono intelectual, porque eles estão dando a aula que o filho precisa dentro de casa. O filho pode ir só para fazer prova. Mas e o resto? E o direito ao pleno desenvolvimento humano? E o preparo para a cidadania? Como é que fica o resto do direito dessa criança? Vai poder ser frustrado. Infelizmente, né,
a gente está vendo isso já acontecer, né? Essa onda de conservadorismo exacerbado, né? Acabou de admitir no Distrito Federal uma lei que admite homeschooling. Isso aí vai precisar ser questionado perante o Supremo Tribunal Federal e vamos ver o que o Supremo vai dizer, né? Vai ser uma luta grande. Espero que eles mantenham essa visão que eles adotaram por conta dessa ADIM 5357. Eugênia, então, considerando isso que você está dizendo, eu posso inferir ou afirmar que, além desse movimento do homeschooling, né, somado com essa injeção de recursos nas escolas especiais, a gente está diante também de um cenário de precarização da escola pública? Quer dizer, o que está em jogo não é só o acesso à permanência das pessoas com deficiência à escola, o que está em jogo é a escola pública. Seria correto eu afirmar isso? Eu acho que é correto afirmar sim, porque voltando aí ao gasto da escola com as pessoas com deficiência, esse gasto, na verdade, dizer que é só por causa da pessoa com deficiência é uma falácia, é um engodo, porque todo esse gasto, né, entre aspas, ele vai beneficiar todas as crianças e todas as pessoas que frequentam aquela escola. Por exemplo, uma escola acessível arquitetonicamente, ela é acessível para o aluno que tem deficiência física e também, por exemplo, para algum professor que tenha problemas de subir escada ou que adquira algum problema ao longo da vida, para alguém que sofra um acidente e fique temporariamente, né, com essa necessidade especial, com dificuldade de locomoção. Vai servir para as pessoas que visitam a escola como pais, né? A mudança nas práticas pedagógicas da escola para acolher alunos que, por exemplo, que tem também deficiência intelectual, é uma prática pedagógica que é muito mais acessível para as crianças sem deficiência, ela traz grandes benefícios para todas as crianças. A língua de sinais na escola comum é importantíssima, porque toda a escola precisaria ser bilíngue, no sentido de adotar duas línguas, como a gente tem, por exemplo, as escolas de inglês, de português, né? Então, são situações que vão beneficiar a todos os alunos. E a gente, realmente, quando esse investimento sai da escola pública e vai para uma escola separada, o cobertor é curto, ele vai deixar de entrar para a escola pública e os pais vão ouvir o que eu ouvi, né, há 20 anos atrás, quando eu queria matricular meu filho. Mãe, se eu fosse você, não colocava seu filho nessa escola. Por quê? A escola não se prepara, não quer estar preparada, obviamente ela não é a melhor escola para receber seu filho, né? Então, os pais acabam ficando sempre entre esse dilema. Agora, enfim, já me perguntaram, você como mãe, colocaria seu filho numa péssima escola comum, que não estivesse preparada, ou você colocaria numa ótima escola especial super preparada? Eu falei, bom, essa pergunta não é justa, porque ela compara o pior de um com o melhor do outro, né? Mas hoje em dia, eu colocaria sim na escola comum despreparada e ia tentar lutar pela preparação dela, porque é um ambiente desafiador, aonde toda criança vai ter condições de crescimento. E tirá-lo para colocar num ambiente separado, menos desafiador, eu só vou aprofundar a diferença, o abismo, o distanciamento dele. Perfeito. Nossa, eu estou me lembrando, eu tenho uma filha de 7, né, que tem deficiência, é cadeirante, não oralizada, tem baixa visão, enfim, uma série de características, e é um poço de curiosidade, muito, muito alegre, enfim. E eu estou justamente procurando escola para ela, né? Ela saiu da educação infantil, agora vai para o ensino fundamental, e estou visitando aqui uma escola ali, outra escola acolá, pública, privada, enfim. E uma das escolas que eu visitei, que existe desde a década de 80, Eugênia, cheguei lá, achei a escola linda, cheia de natureza, uma proposta pedagógica que parece compatível com o que a gente busca, né? Com o que é o nosso direito buscar. Quando eu olhei, um monte de lances de escada e as salas de aula todas no andar de cima. E aí eu perguntei, nossa, nunca estudou uma criança cadeirante aqui antes? Não, nunca estudou uma criança cadeirante ali antes. Não, desde a década de 80. E você acha que não existiu? Você acha que não foi procurada? Claro que foi. Não estudou porque está inacessível, né?
né, é tão básico, né? E fico pensando como que pode, porque é o que você falou. Então, não só o cadeirante, mas então ninguém nunca quebrou um pé, ninguém nunca, né, precisou, fez uma cirurgia e teve mais dificuldade de se locomover, enfim, né? Nenhuma situação de mobilidade reduzida pode ser possível num ambiente assim, enfim. Mas é isso, até então a gente tem uma legislação que nos obriga a falar, não, escola, você precisa fazer isso, é meu direito estar com a minha filha aqui. Com esse decreto, isso fica mais maleável, né? Não. Fica muito maleável, porque os pais, eles acabam ficando assim, contra a parede, né? O que eu vou fazer? Ele fica muito inseguro, realmente. Vou colocar meu filho no lugar em que ele não consegue sair da sala de aula, ele vai ter que ser carregado para subir, né? E aí a escola vira para você e fala assim, mas tem uma escola aqui do lado, que é totalmente acessível, que é especial, que não sei o que, não sei o que. Então, isso e aí sim é tirar a opção dos pais. Porque quando a gente exige que toda escola comum seja inclusiva, ela vai precisar ser acessível, ela vai precisar ter contraturno, ela vai precisar fazer o ensino comum, fazer o AE. E eu posso então optar por ficar só na escola comum, porque ali eu vou ter todo o atendimento. Agora, eu posso optar por deixar meu filho na escola comum e, paralelamente, em um ambiente especializado para poder reforçar aquilo que tem de especial. Aí sim eu tenho opção. Agora, quando eu não tenho uma comum que não quer se preparar, que o poder público não faz esse tipo de exigência dela, não vai sobrar. E ainda mais se estiver injetando dinheiro, né, no outro ambiente. Falando em dinheiro, Mariana, desculpa se me alongar, mas é um ponto bem importante. Se alguém tiver interesse, a gente pode voltar. Esse dinheiro previsto no decreto é um dinheiro que vai sair das dotações da União, né? E a União, como a gente já disse, o cobertor é curto, os investimentos em educação são limitados também, né? E o que garante um mínimo de aplicação de verbas para a educação é o Fundeb. Então, quando o Estado não consegue pagar sozinho o número mínimo, o valor mínimo de dinheiro que ele tem por aquele número de matrículas que ele tem no Estado, a União vem e complementa. Agora, se a União já tiver dado dinheiro para as escolas especiais daquele estado, será que ela vai computar nesse valor que ela teria que complementar o Fundeb? Isso não está claro no decreto. A gente ainda não sabe de onde vai sair essa dotação orçamentária. Se vai sair naquilo que a União já teria que complementar ou não, ou se vai ser uma verba separada. A gente ainda não sabe. Nossa, é um decreto que não deixa isso claro. Bom, eu li também um artigo que você escreveu, em que você, num determinado trecho, você dizia que em algum momento dessa tua trajetória, você precisou moderar o tom de voz para conseguir avançar na luta da educação inclusiva, né? E aí, recentemente, nas propagandas e nos materiais de divulgação da nova política, nova, né, entre aspas, política de educação especial, eu notei que eles chamam as pessoas que defendem a educação inclusiva de inclusionistas totais, né, ou de radicais, ou falam que a educação inclusiva, dessa maneira como nós defendemos, é um radicalismo, né? A cartilha que acompanha essa política lá divulgada pelo MEC, ela diz que nós, que defendemos a educação inclusiva, estamos valorizando a socialização e o convívio entre todas as crianças em detrimento da aprendizagem dos alunos com deficiência. Então, dizem que a gente, com isso, estaria negligenciando particularidades dos alunos, sobretudo aqueles que eles consideram que têm uma deficiência grave, né, como eles chamam. Eles ainda graduam a deficiência do indivíduo, né? E aí, ainda nos discursos desse decreto, eles falam muito dessa necessidade das famílias que têm crianças com deficiências consideradas graves poderem ser melhor atendidas, que você já comentou um pouco sobre isso. Mas o ponto aqui que eu queria trazer veja que a gente chega no século XXI com um histórico de luta grande em que defender a educação inclusiva virou um discurso radical, né? Virou um radicalismo na visão desse governo. Queria te pedir para comentar um pouquinho sobre isso. Quando uma pessoa diz, isso é radical, isso é utópico, isso não vai ser possível, né? O que você comenta a respeito? Eu adorei essa pergunta, Mariana, porque essa coisa aí de chamar a gente de radical, né? Isso aí existe desde que a gente começou a defender a educação como direito da criança,
né? Ninguém chama de radical alguém que defenda o direito da criança sem deficiência de estar numa escola. Isso não é radicalismo. Mas se a gente defende o direito de criança com deficiência de estar numa escola comum, estamos sendo radicais. Aí a gente já tem uma visão discriminatória, né? Bem, eu gosto muito do termo radical, apesar de eles usarem no sentido negativo, né? Um arcebispo, Dom Mauro Morelli, ele, uma vez assistindo uma palestra dele, e ele disse que chamavam ele de radical por outras questões, né? E ele falou assim, eu adoro isso, porque o contrário de radical é superficial, e radical é o que tem raízes, né? Então, Mariana, eu não tenho nenhum problema com essa coisa do radicalismo, porque realmente nós temos raízes profundas no direito da criança, nós jamais vamos negociar esse direito. Não dá para dizer que a criança pode ficar um tempinho ali separada, depois voltar. Espera, fica em casa esse ano, mãe. Quem sabe ano que vem fica melhor. Essas práticas todas são absolutamente discriminatórias. E quando eu falo da questão da moderação do discurso, é porque logo no início eu levantei toda a legislação que protegia o direito da criança. Apesar de ter um filho com deficiência, eu passei a defender que o direito era dele, não era meu dever garantir para ele o direito à inclusão. E isso algumas mães vinham abismadas falar comigo, como é que você pode fazer isso com o seu filho? Você não está pensando no bem dele. Eu falei, não, eu estou pensando só no bem dele, eu estou sendo, assim, extremamente, às vezes, eu passei por coisas que eu sofri, sim, né? Teve situações que foram difíceis, mas eu tenho certeza que teria sido muito mais difícil deixá-lo de fora, não garantir para ele, né, aquilo que ele teria direito. Então, esse é o radicalismo, é tratar, né, a inclusão, e é um radicalismo que eu falo no melhor sentido. Somos realmente intransigentes com esse direito da criança ao ensino formal, com os apoios necessários em ambiente de diversidade. E porque o contrário disso é ser superficial, né? Então a gente não vai ser superficial numa coisa tão importante como essa. E junto com essa defesa, então o que eu dizia era que é crime recusar a matrícula de criança com deficiência, é crime deixar uma criança com deficiência fora da escola, é crime, como faz, por exemplo, muitos especialistas, dizer, olha, eu acho que ele não vai se beneficiar da escola comum, coloca ele numa escola especial. Para mim, essa pessoa está frustrando o direito dessa criança ao ensino comum, e é uma conduta que é prevista como crime na Lei 7853 de 89, artigo 8º, está escrito lá. Né? E quando eu passei a adotar esse discurso assim, bem forte realmente, né? Uma procuradora, membro do Ministério Público, falar, gente, é crime, isso caiu com peso assim, né? Muito forte. E quando eu falei, vários promotores e colegas também me apoiaram, porque viram que tinha total sentido naquilo que eu estava falando, que tinha fundamento. Então, a Federação Nacional das APAES orquestrou aí uma campanha contra mim, em que eles distribuíram modelos de habeas corpus de ações, mais de 3.000 habeas corpus contra mim, por conta disso que eu tinha escrito, né, nas cartilhas, dizendo que é crime deixar a criança com deficiência fora da escola, ou, de qualquer maneira, frustrar o direito dela ao ensino comum. E aí foi a partir daí, então, que eu falei, bom, vou moderar o meu discurso, porque eu acho que as pessoas não estão preparadas, né, para escutar isso. Então, não vou mais falar a palavra crime, não vou mais falar, assim, vou tentar dourar um pouco a pílula, né, eugenia, paz e amor, né, tentar dourar um pouco mais a pílula. Mas, por fim, assim, não tem jeito, quando uma ideia faz sentido, é isso que acabou ficando, né? Hoje em dia, para mim foi uma surpresa esse decreto retroceder tanto desse jeito, porque já era uma coisa, assim, bastante introjetada para as escolas comuns, para as escolas, para os professores, que não tinha mais essa faculdade de querer ou não receber a criança com deficiência, né? E aí agora a gente volta a discutir tudo isso novamente. Interessante como o decreto tem dividido, né? Dividido os movimentos das pessoas com deficiência, dividido as famílias, né? Eu
convivo também com muitas famílias, né, converso com muitas, e às vezes elas falam para mim, eu entendo, que tem toda uma raiva, uma frustração, uma angústia, eu partilho também disso, é um cansaço, Eu não é partilho também, fácil mesmo, é. né? É muito difícil, mas aí vem, elas falam, você prefere que sua filha fique na escola desenhando lá num cantinho, sendo segregada dentro da escola só para atender o seu desejo da escola regular? Você que é preconceituosa. Ela vai ser muito mais bem atendida se ela tiver numa escola especial, que agora, né, até considerando o que você falou, eu vou chamar de instituição segregada, que não pode se chamar de escola, né? Então cria-se essa, como se só fosse possível escolher, como você mesma disse, entre uma coisa que é uma escola comum ruim, né, que É. não faz a inclusão, ou uma instituição segregada com algum tipo de preparo, mas que também não é uma escola, né? Quer dizer, se a gente tiver que defender uma política pública tendo só essas duas possibilidades, que projeto de sociedade que nós vamos levar adiante, né? Que mundo Não, ruim. e outra, em total ofensa ao que o próprio país assinou perante a Convenção da ONU, né? Isso vai contra todas as recomendações, todas as observações que já vêm sendo feitas pelo Brasil, pelos comitês de análise, e, e uma política não se faz aprofundando as falhas, aprofundando os desafios. Toda a política tinha que ser voltada para preparar esse ensino comum sem deixar o ensino especial de lado. Seria uma política que casasse as duas coisas. Por isso que a gente fala política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, voltado para a educação inclusiva. Esse é o direito, volto a repetir, de todas as crianças. É nesse sentido que a gente tem que rumar o nosso barco. Agora, quando a gente pega o barco e começa a jogar bote para lá, bote para cá, e aí cada um vai para um lado diferente, a gente não vai chegar no mesmo lugar, né? O meu menino, ele tem esse meu rapaz, né, já está com 21 anos, ele tem síndrome de Down, então teve momentos, sim, de passar por essas situações muito difíceis, né, de ver que, principalmente já no ensino médio, né, que ele não estava acompanhando exatamente aquilo que a turma, né, fazia, ele teve que fazer algumas atividades diferentes, afinal de contas, ele estava numa escola bastante, né, tradicional e tudo, mas tudo que ele fez foi de um ganho tão grande para ele, tão grande, né? Mesmo que, por exemplo, em alguns trabalhos, ele sempre ele adora a árvore genealógica, né, das famílias. Então, nos trabalhos de história, ele focava nas árvores genealógicas das famílias, dos reis, decorava, né? Por fim, ele que dava dica de data, que ele é muito bom de memorizar a data de nascimento, né? Dica de data do casamento, do não sei o quê. Então, ele encontrou formas dele se beneficiar, sim, de acontecer. Foi perfeito? Foi exatamente aquilo que eu imaginava? Não foi. Eu também tive problemas com a minha filha que não tem deficiência, a gente vai, né, se adaptando. Agora, eu tenho certeza que ele não seria a pessoa que ele é hoje se a gente tivesse desistido da inclusão. Porque não é simplesmente uma vaidade, não é. É realmente satisfazer uma necessidade do seu filho. Se surgir um remédio que, sei lá, que vai beneficiá-lo e a gente puder utilizar, a gente tem que ir atrás, sim, né? Porque vai beneficiá-lo. Não é uma questão de vaidade do pai e da mãe, eu acho que é dever dos pais, né? E, às vezes, o caminho é muito difícil, realmente. Agora, não é fácil para ninguém, né? Eu tenho certeza que o caminho do desafio ainda é o melhor para ele e para todas as crianças. Também estou com você. Olha, outra pergunta agora é da Mila Oliveira. Ela está perguntando o seguinte: o Ministério Público Federal pretende agir em relação a esse decreto? E se sim, de que maneira? Eu acho que o MP federal, eu acho que não, até porque já teve medidas propostas, né? Então, no âmbito do Poder Legislativo, alguns parlamentares já entraram com decretos legislativos que anulam esse decreto, né? Isso está em andamento.
não foi ainda para votação, né? O Rodrigo Maia fica segurando tudo que é contra o governo, colocando aí na gaveta, daí quando ele precisa forçar com alguma coisa, ele tira alguma cartinha lá e põe em votação, né? Então, esses decretos legislativos, eu acho que aí estão desse mesmo jeito. Explicar sobre esse tema para o Congresso é dificílimo, eu vejo assim com muita dificuldade a gente tentar resolver essa situação por via do Congresso. Mas é uma das vias, está lá, está aberta, ainda está por ser decidida. Outra medida que já foi proposta é a da ação direta, a da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que é uma ação parecida com a ADINHA, né, a ação de inconstitucionalidade, é direto no Supremo. Então, já foi proposta por um partido, pela Rede Sustentabilidade, e várias entidades já entraram com aquilo que a gente chama de amicus curiae, amigo da corte, que é para apoiar o pedido feito na ação. E eu já soube que defensorias públicas, ministérios públicos, Federação das APAES, né, uma quantidade imensa de instituições já entrou apoiando. E então eu estou assim confiante, mais confiante nesse caminho perante o Poder Judiciário. Ainda não teve decisão nenhuma, a decisão está com o ministro, a decisão liminar, né, está com o ministro Dias Toffoli. Ele preferiu ouvir primeiro a União. E a União, acho que protocolou ontem, se não me engano, a manifestação dela, né, sobre o decreto, defendendo o decreto, né, mas, enfim, obviamente o decreto reinaugura a possibilidade da pessoa não ficar inclusiva. Eu acho que agora chegou a hora em que a gente tem que defender realmente, direito à inclusão. Hashtag escola que não é inclusiva não é escola. Acho que a gente chegou a hora, finalmente, né, da gente colocar essa questão na mesa, né, e vai ser o Supremo que vai ter que dizer. Então, é uma responsabilidade muito grande. Perfeito, Eugênia. Escola que não é inclusiva não é escola, e educação que não é inclusiva também talvez não possa ser chamada de educação, né? É uma outra coisa. Tem uma pergunta da Camila Borges, ela está dizendo o seguinte: o governo federal tem lançado políticas e proposto aos estados e municípios aderirem ou não, como as escolas cívico-militares e o Plano Nacional de Alfabetização. Quais seriam os desdobramentos para estados e municípios? Seria interessante criar políticas estaduais e municipais? Um dos pontos de defesa que o governo diz, ele fala que essa política não precisa ser obrigatoriamente seguida pelas escolas, é a política dele, ele vai fazer desse jeito. Agora, os municípios, os estados, eles podem fazer como ele quiser. Só que isso vamos dizer, novamente é um engodo, é dourar a pílula, porque, obviamente, os municípios, os estados, eles seguem, sim, aquilo que a União define como política. O papel da União, ela, apesar de ela não ser a responsável por instituir, por manter o ensino básico, né, que abrange o fundamental e o médio, esses ensinos são responsabilidade dos estados e dos municípios, a União Federal, de acordo com o artigo 211 da Constituição, ela tem a responsabilidade de ser a equalizadora, de garantir esse padrão mínimo de qualidade. Então, quando a União ela parte para um caminho, é muito difícil a gente ter um município que vai falar, não, aqui nós vamos fazer de maneira diferente. Até porque daqui a pouco muda secretário, muda secretário de educação, não vai ficar sendo feita uma política a cada gestão. Então, é muito ruim para mim, a meu ver, é muito danoso o fato do governo sinalizar, né, numa direção oposta à Constituição. Isso precisa ser objeto de correção, porque não está dentro da discricionariedade dele, né, fazer um tipo de investimento, um tipo de educação que não atenda aos princípios constitucionais e os compromissos com os quais ele que ele assinou perante a comunidade internacional. Falando e o microfone mudo, perfeito. Vou já emendar mais uma, que a gente está caminhando aqui para os últimos minutos e ainda tem várias perguntas, vou tentar aqui dar conta de algumas. Algumas você já respondeu, então, por exemplo,
A Luma perguntou, gostaria de perguntar sobre a PAI, essa instituição pode ser um espaço que exclui, acho que isso já ficou respondido. Aí eu vou para a da CAT. Ela pode não ser. Tem a pais que fazem um trabalho de complementação. Tem a pais que não recebem exclusivamente a criança no seu espaço, que faz apenas realmente o atendimento especializado, mas elas são exceção. A Cate, espero estar pronunciando corretamente o nome, Cate Cristina, ela está dizendo o seguinte: Oi, meus filhos são autistas de alto funcionamento. Conseguem ler e escrever, ainda que com dificuldade, e querem fazer faculdade. Como será isso com esse decreto? É o que eu acho que todos os pais se perguntam, né? Como será? Porque a gente não tem como definir um espaço educacional para cada tipo de deficiência. As deficiências são muitas, né? Quando a gente fala em diversidade, a gente também não pode pensar só na criança sem deficiência e com deficiência. Entre as crianças sem deficiência, você tem muita diversidade. Entre as crianças com deficiência, você tem muita diversidade, né? Uma vez eu estava dando uma palestra, acho que em Brasília, que tinha uma escola de surdos, uma escola bilíngue, né, voltada para surdos, chamada bilíngue, que eu tenho um pouco de restrição com esse termo, mas vamos deixar assim por enquanto. A escola bilíngue voltada para surdos, e o menino surdo foi excluído da escola comum, quer dizer, da escola bilíngue, voltada para surdos, né? Eu falei, mas como assim, o menino é surdo? Aí a professora respondeu, mas era um surdo autista. Eu falei, tá, então a gente vai ter que criar uma escola para o surdo autista, né? Tem o autista de altas habilidades. É por isso que a gente tem que investir na escola comum, que ela precisa atender a esses papéis, inclusive os de altas habilidades. Porque, do contrário, a gente vai ficar fazendo espaço separadinho, e não vai conseguir, né? Ainda, por exemplo, num município que é grande, né, tipo São Paulo, Brasília, você tem, às vezes, número de crianças com uma deficiência parecida, capaz de você, por exemplo, fazer uma classe com pessoas com aquela deficiência, por exemplo, né? Mas 80% dos municípios brasileiros têm menos de 100 mil habitantes, né? Às vezes você tem um surdo em idade de alfabetização, tem uma criança que é cega, como é que vai fazer, né? A escola comum precisa atender essa única criança, cada criança é única, tem sua particularidade, e a escola comum precisa dar conta. As minhas irmãs são da área pedagógica, né? Elas são professoras. Logo que eu comecei a defender tudo isso, elas falaram assim, para você falar é fácil, não é você que está lá na sala de aula. Eu falei, olha, realmente, agora acontece que todo mundo tem seus desafios. Eu tenho aqui também dos meus processos, eu tenho aqueles que eu sei trabalhar muito bem, eu tenho aqueles que chegam para mim que eu vou ter que estudar antes de resolver o que eu vou fazer ali, porque eu não sei, cada hora chega uma coisa, eu não posso chegar um processo para mim e eu falar, esse aqui eu não vou fazer porque eu não estou preparada. Isso não existe em nenhuma profissão, né? Obviamente, quando a gente está falando de pessoas, a situação é bem diferente, mas hoje, a cabeça do professor já mudou muito. O professor já sabe que ele, acho que graças a esses 20 anos, né, que a gente passou, esses 20 anos foi um progresso muito grande na área da educação inclusiva. Hoje em dia, os professores não têm mais essa cabeça, por exemplo, que as minhas irmãs tinham no passado. Hoje elas mudaram também. Mas no passado, o professor sempre tinha essa cabeça, que ele só tinha que atender aquela criança, né, padrão, se é que existe, né? A criança padrão. E qualquer, então, pessoa que saísse diferente tem que vir o especialista. As coisas não são assim. O professor tem que ser professor de tudo, de todos, e o especialista para trazer o complemento que for necessário, quando necessário. Porque não significa, nem sempre se tem deficiência, precisa sempre, né, de um especialista. Então, são essas ciladas, né, que a gente vê no tocante à inclusão. Eu fico com a impressão que uma opinião muito particular, né, que usam a deficiência, estão usando a deficiência como pretexto para criar nichos de mercado. Então, uma escola para quem tem paralisia cerebral, uma escola para quem tem autismo, uma escola para surdos, uma escola para cegos, né, e assim a gente vai categorizando como se isso fosse possível. E com isso tem que, como está escrito lá na cartilha, vamos criar novos espaços, novos produtos. Tá escrito, né? Então, será que não é sobre isso, né?
tudo financiado com dinheiro público. Dinheiro que deveria estar indo para preparar as escolas comuns. Vão preparar ambientes separados que serão geridos por instituições privadas. A gente tem que falar nisso. Serão geridos por instituições privadas. Qual a diferença? Eu estou desconfiada da instituição privada? Não. A diferença, gente, é que é o seguinte, uma escola pública só tem lá dando aula quem passou no concurso para estar lá. Não tem essa coisa de apadrinhamento, de pegar e contratar o meu parente, porque tem que ser por concurso numa escola pública. Ainda, porque até isso estão querendo voltar atrás já. Qualquer compra que for feita por uma escola comum é objeto de licitação, é objeto de tomada de preços, né? Não é aberto. Agora, a instituição privada, ela tem muito mais liberdade de fazer esse tipo de contratação, ainda que ela venha a prestar contas desse dinheiro público que ela recebe, né? A gente sabe que o mecanismo, ele não tem como olhar tudo lá na ponta, se ela tem mais facilidade de fazer compras, de contratar pessoas. Então, e mais, né? Dinheiro público é para o ensino público, não é para nenhum ambiente privado se satisfazer do dinheiro público. Né? Você pode ter financiamento de ONGs, mas são financiamentos de congressos, de eventos, de coisas muito específicas. Não é financiamento para o seu funcionamento integral a vida inteira. Né? O que as instituições privadas conseguiram até hoje, e vão aprofundar isso, é conseguir o seu financiamento exclusivamente com dinheiro público para sempre, e num volume que às vezes é um volume muito alto. A gente vê algumas rapazes aí no interior do Paraná e tudo, que são clubes fantásticos, com piscina, com raia olímpica, para ser usado por pouquíssimas crianças. Aí eles falam assim, não, a gente abre para a comunidade poder usar também. Então aí acontece inclusão nesse horário? Não, eles usam em horário separado. Então tem a hora da comunidade, tem a hora que vão os alunos. Quer dizer que nem ali, né, você tem essa possibilidade de inclusão, de integração, sei lá. Então, é uma distorção. E está tudo escrito lá no decreto. Eu não sei aonde a gente vai parar se isso aí realmente for colocado em prática. Olha, Sônia Marta Oliveira está perguntando, uma questão para a procuradora. Qual a compreensão sobre o artigo 24 da Convenção? O 24 é o que garante o direito à educação, né? Eu estou sem ele aqui no momento, mas ele é o que dá para nós todas os caminhos, né, que a gente tem que seguir para poder garantir que o sistema seja inclusivo. Ele fala que tem que garantir o direito à educação no sistema educacional inclusivo. E aí, as pessoas que vivem tentando interpretar o contrário, falam assim, não, olha só, é o sistema que tem que ser inclusivo, não é a escola que tem que ser inclusiva. Então, se o sistema tem escolas especiais e comuns, o sistema é inclusivo. Gente, não é assim. É a mesma coisa de falar assim, fulano é forte como um touro. Ele é um touro? Não, ele não é um touro, entendeu? Se precisar de um touro, vai ter que chamar um touro, não vai chamar o fulano que é forte como um touro. Então, é uma distorção dos raciocínios. É a mesma coisa no passado, quando as pessoas falavam assim, a minha escola é inclusiva. A escola é inclusiva, que legal como vocês trabalham. A gente tem 18 salas comuns e 3 salas especiais. Não é inclusiva. Não é inclusiva. Não é inclusão quando você tem escolas de inclusão, escolas comuns. O decreto fala isso. O decreto fala que tem as escolas regulares inclusivas. Quer dizer que se ele pressupõe que vai ter regular inclusiva, é porque vai ter regular não inclusiva. Né? Está equivocado. Não é inclusão quando você tem salas dentro de uma mesma escola que tem crianças com deficiência e outras salas que só tem crianças com ou sem deficiência. Isso está errado, isso não é inclusão. Então, o sistema educacional inclusivo é aquele que a inclusão perpassa todos os seus ambientes, todas as suas políticas. Isso que é sistema educacional inclusivo, e é isso que a ONU diz. E ela garante ali uma série de requisitos que, se a gente ler todos, a gente vai ver que é garantindo o ensino básico, formal, para todos os alunos, com os apoios necessários. Para mim, é essa a interpretação do artigo 24. Olha, ainda tem mais um pouquinho aqui para a gente ir. Tem o Valdo Nóbrega, que está dizendo o seguinte,
O que é inclusão de fato? Fazer os PCDs conviverem com os demais ou aplicar o ensino diferenciado para os PCDs? Porque as duas coisas juntas não dá, né? Ele escreveu. A professora Mantoan, que é boa nessas coisas, né? Eu também ficava muito assim, quebrando a cabeça, né? Porque a gente pensa na inclusão como um colocar em. Na verdade, a gente tem que ver a inclusão como um estar em, como um fazer parte. Você não pode pensar no colocar. O locus educacional de toda criança é com a sua geração, é com a escola que o pai escolheria, para aquele filho, naquele bairro, com ou sem deficiência. É a escola que recebe esse aluno e fala: vamos fazer o melhor por ela, né? Vamos atender às suas especificidades. Né? A questão do currículo, diferenciado ou não diferenciado. Tem muitas maneiras de você atender a diversidade. Você tem as escolas que já fazem currículos diferenciados para todos e que, na verdade, ao invés de dar matérias diferentes, elas mudam o olhar da correção. Né? Então, às vezes, a matéria é a mesma, mas cada aluno vai trazer uma resposta diferente, cada aluno vai trazer um enfoque diferente. Então, é quase que como você eliminar os degraus da escola, né? A gente tem, né, nessas linhas tradicionais da escola, a coisa de ter que tirar, por exemplo, 5 ou 6 em todas as matérias, né? Isso é uma coisa que funcionou no ensino que a gente pode chamar assim, que privilegia o medíocre, né? O medíocre não no mau sentido de ser, né, idiota, tudo, não é nisso. O medíocre de ser mediano. Se a gente consegue tirar 5, 6 em todas as matérias, você está na média, né? Agora, quantas pessoas têm que, às vezes, tem uma dificuldade impressionante na matemática e tem uma facilidade imensa de memorização, de leitura, de interpretação. Essa pessoa, ela tem que ficar fora da escola. Na escola que privilegia o medíocre, ela tem que ficar fora da escola, porque ela é excluída. Só vale aquele que dá a resposta que o professor esperou. Então, no ambiente educacional inclusivo, toda a experiência que eu tenho, mostra que é isso. A inclusão é envolver, não colocar em. Né? É partir do princípio que a criança pertence àquele espaço. Ela não está ali por um favor para ela, um favor para as mães. Ela pertence àquele espaço. E isso é muito fácil quando as crianças são bem novas. Quanto mais cedo a inclusão começa, menos as crianças percebem as diferenças, menos elas, sabe, menos elas se dão conta, elas vão crescendo juntas. Obviamente, chega na fase da adolescência, pode acontecer, né, situações ruins, criança nova chegar, mas os próprios alunos vão dando um jeito de uns ensinarem os outros, de explicar. As experiências que eu vi com pessoas que eu conheço, assim, foi um crescimento muito grande para todas as crianças. E essa questão da prova, né, da correção, é difícil, mas é difícil apenas para a escola que não muda o seu olhar. Quando a escola muda o olhar e ela admite que ela pode ter diferentes respostas para aquilo que ela está ensinando naquele momento, diferentes posturas, a coisa começa a fluir normalmente. Quer dizer, normalmente nunca é, né? Porque escola é escola, é difícil para todo mundo, né? Mas é possível, sim. Eu fico pensando, né, nesses contextos, o quanto a gente ainda tende, a gente como sociedade, né, tende a atribuir o fracasso escolar única e exclusivamente a uma característica do aluno. Então, uma hora é a deficiência, é porque ele é assim, é porque ele não enxerga, é porque ele não anda, é porque ele tem uma deficiência intelectual, é porque, enfim, ou porque ele é mau aluno, ele não gosta de estudar, né? A gente, aí tirando a deficiência do contexto, a gente fala, ele não gosta de estudar, ele não para quieto, né? E toda vez que a gente vai por esse percurso de responsabilizar o aluno pelo seu fracasso escolar, fico pensando que a gente perde a oportunidade de ser radical, de ir na raiz do problema, né? E de pensar, mas por que esse aluno não está sendo bem-sucedido na sua trajetória, né? Qual é o contexto que ele está inserido na sua casa, na sua família, nos espaços aos quais ele pertence? Qual é a qualidade do ensino que está sendo
disponibilizada para ele, qual é o contexto da escola, né? Como é a gestão dessa escola, tantas perguntas que a gente pode fazer antes de chegar no aluno, né? Quantas perguntas sobre o ambiente, sobre as relações. Então, toda vez que a gente vai direto no aluno, me parece que a gente quer resolver um problema muito rápido, só que ao invés da gente ir na raiz do problema, a gente fica na superfície, como você disse, né? E aí a gente não resolve o problema. Fica na superfície, a escola quer receber aquele aluno, quer ficar com aquele aluno apenas que aprende com ou sem ou apesar da escola, que é outra fala da professora Mantuana. Então, qualquer diversidade, qualquer situação difícil no para-sentado, o problema é dele, pai, mãe, né? Vem aqui. Claro que a escola tem que estar junto com os pais, né? Mas a gente vê muita gente excluída por questões desse tipo. E a gente nem precisa falar exatamente de deficiência. Exatamente. Bom, chegamos aqui no fim, que pena, viu? Que conversa boa e que traz tantas perspectivas para a gente pensar e aprofundar. Eu quero começar a encerrar agradecendo mais uma vez todo mundo que acompanhou a live, que esteve aqui com a gente, né? Agradecer aos parceiros que transmitiram, né? Então, de novo, o Coletivo Feminista Ellen Keller, o LEPED, dando um abraço para a Marta, que também gosta muito de você, para a RNPI, RNPI, o Edu, que está nos ajudando hoje, na Abraça também com o Alexandre, no Viva Infância, a Cláudia e a Patrícia, tá? Agradeço todo mundo que está, e a Flávia também, que estão nos apoiando nessa transmissão. Agradeço também ao Instituto Alana, mais uma vez, por ter viabilizado essa conversa de modo acessível para todas as pessoas. A Rosane, que fez a nossa interpretação em Libras aqui. Ellen, Kleberson, outra Flávia, que está aqui mediando. E deixo, então, com você, Eugênia, as palavras finais aí para você se despedir, deixar alguma mensagem por último. E se eu puder fazer um último pedido, é assim, como é que a gente mobiliza as pessoas que acham que esse assunto não é com elas? Como é que a gente convoca a sociedade para reivindicar esse direito, que é um direito de todo mundo? Mariana, você também é mãe, né, de uma criança com deficiência. Quando você fala assim, eu me vejo muito em você, né, nessa ânsia que a gente sempre tem, essa pressa que a gente tem, né, de resolver. E a inclusão é uma bandeira muito difícil, né? As pessoas falavam assim, você é de direita ou de esquerda? Eu falo assim, olha, eu sou principiológica, eu trabalho com um tema, né, da inclusão de criança intelectual na escola, que você não vai achar ninguém compreendendo nada, em lugar nenhum, né? No debate presidencial acho que era Dilma e Aécio, fizeram essa pergunta sobre as pais, os dois saíram pela tangente, responderam igualzinho, né? Assim, uma decepção, é uma luta realmente, Mariana, assim, sensibilizar as pessoas, né? O caminho é esse, nós estamos fazendo, acho que nesses anos a gente mudou muita coisa, a mídia tradicional enfrentou esse tema, várias matérias, né, sobre inclusão, eu fui convidada várias vezes para falar, mostrando escolas com crianças com e sem deficiência. Eu acho que, apesar desse retrocesso que a gente está vendo agora, eu acho que a inclusão é um caminho sem volta. Eu vivo citando lá aquela frase, né, do Victor Hugo, né, nada é mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. Eu tenho certeza que o tempo da inclusão chegou no século XX, sim, né, agora a gente está aprimorando, a gente está aí, pode até enfrentar algum retrocesso ou outro, como é o caso desse decreto, mas nenhum pai jovem, né, ele vai querer hoje ver o seu filho segregado. O que a gente vê são pais realmente que acabaram indo para o ensino segregado porque não tinha outra opção, porque o outro estava ruim demais, né? E então o que eu, sei lá, teria para falar, né, para esses pais, assim, não desistam, vamos batalhar contra essa escola, vamos denunciar. O próprio decreto, quando na defesa agora que o governo fez do decreto, né? Ele repete essas palavras. Não, a gente não está falando que a escola não precisa ser inclusiva, a gente só está falando que tem que ter opção. Então, a gente ainda tem a via, sim, de cobrar que a escola seja inclusiva. A gente tem essa via. Isso aí não nos foi tirado pelo decreto. A gente sabe que, na prática,
a consequência dele vai ser terrível, vai tirar dinheiro da escola pública, mas nada foi deixado, nada foi retirado no sentido de continuar. Claro que o direito da criança é a escola, nenhuma escola tem o direito de recusar matrículas. Até, se não me engano, eles iam fazer uma campanha sobre isso, que o decreto não abria o direito da escola comum recusar matrícula, apesar deles usarem essa via aí da irregular inclusiva ou não. Então, instrumentos para lutar pela inclusão aí dos nossos filhos, das nossas crianças e de todos os nossos filhos, né? Eu vejo, hoje em dia, bem dessa maneira que eu estou falando aqui, né? Inclusão, direito de todas as crianças. E os pais de crianças sem deficiência, eu vejo que eles mudam muito quando eles veem os ganhos para os seus próprios filhos, né? No ensino médio do meu filho, quando ele foi lá pegar o diploma, ele foi aplaudido de pé por 700 pessoas lá, né? Os outros pais estavam realmente felizes, emocionados, felizes com o crescimento dos filhos deles, né? De estar naquele espaço. Então, minha mensagem, se puder, né, dar alguma, né, não desista, o direito é da criança e a gente tem, né, esse dever aí de garantir o crescimento dele, por mais que as pessoas digam, né, que isso pode ser muito difícil. Queria também agradecer a todas as pessoas que você citou, as instituições, Leped, Alana, parabenizar você, Mariana, porque eu já vi alguns vídeos seus na internet, são, assim, realmente muito didáticos, muito, sabe, você tem o poder da palavra, de falar para os pais, de convencer, viu? Então, continua fazendo eventos desse tipo e que o caminho para a gente sensibilizando é por aí mesmo. Muito obrigada, Eugênia. Nossa, muito feliz, muito honrada e aprendi muito te ouvindo aqui hoje. Assim, não tenho nem palavras para dizer. Se a gente tem algum desgosto nesse tempo, né, que está sendo tão difícil, te ouvir e saber que eu vivo na mesma época que você e tantos que estão aqui nos ouvindo me dá muito fôlego, né? Então, vamos seguir juntas, porque a humanidade precisa avançar e não retroceder, né? Escola especial é retrocesso social, é isso que a gente precisa dizer, né? E, aliás, não é nem escola. Gente, eu queria, então, agradecer mais uma vez a todos, dizer que nós deixamos aí nos comentários alguns links de abaixo-assinado, de e-mails para enviar para os deputados, né? Isso tudo ajuda, fortalece a luta e seguimos em contato, talvez não, com certeza a gente não deu conta de todas as perguntas, mas a gente vai olhá-las de perto depois e procurar maneiras de responder às pessoas que fizeram perguntas. Muito obrigada, Eugênia, mais uma vez, muito obrigada. Abraço a todos.